Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei, que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: Que sai do homem, isto é, o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 7 de fevereiro, nós temos aqui a continuação do texto de São Marcos que nós lemos ontem. E o texto que nós acabamos de ler também é de uma riqueza extraordinária. Jesus está explicando aqui algo muito importante. Ele está dizendo que o que torna o homem impuro não é aquilo que entra, né? Não é aquilo exterior que entra, mas é aquilo de que sai do coração do homem. E aqui, coração significa dizer que é naquela parte aonde reside as faculdades superiores da alma de inteligência e vontade. É dali, da parte racional da alma, das nossas potências intelectuais maiores, é dali que saem as más intenções. E é isso que torna o homem impuro. Jesus aqui está resolvendo dois problemas, né? Primeiro, ele está tirando e continuando e aprofundando mais ainda o tema de uma religião de exterioridade. A lei de Moisés prescrevia, por exemplo, que uma mulher, quando ficasse menstruada, ela ficaria impura e depois que acabasse a sua menstruação, ela tinha que ir ao sacerdote para que fizesse um rito de purificação e para que assim ela pudesse voltar ao convívio normal da comunidade. E tinha tantas outras prescrições. Só para vocês entenderem um pouco, o judaísmo, eles seguiam 613 leis e prescrições morais. Imagina isso, irmãos. 613 mandamentos, leis, rituais, e que eles tinham que lidar com isso o tempo todo. Ora, Jesus pega tudo isso e transforma em 10 e ainda resume em 2 mandamentos. E para nos mostrar que a leveza do que é ser cristão, a leveza do que é ser cristão, é uma maravilha. E ele hoje, então, ele vai quebrar logo esse tabu, que era o tabu dos alimentos, né? Eles não comiam carne de porco, a carne de porco era um animal impuro, e tantas outras coisas. E Jesus vai explicar, olha, não é isso que torna vocês impuros. O que torna vocês impuros é aquilo que sai de dentro do coração. E Jesus aqui explica uma segunda coisa. Ele resolve um primeiro problema, um problema do povo da sua época. Hoje, graças a Deus, nós não temos isso. Mas ele resolve um outro problema, dizendo que o que peca, e o pecado é aquilo que nos torna impuro, não é o corpo. O que peca é a alma. Muitas das vezes nós pensamos que o que peca é o corpo, mas antes do seu corpo fazer um ato pecaminoso, é porque você já consentiu na sua alma. Entende, irmãos? É porque isso já foi consentido, né, na nossa alma. Precisa primeiro de um consentimento. A nossa inteligência, ela é
bagunçada pelos apetites sensitivos, a nossa inteligência ela é bagunçada pelas paixões, fruto do pecado original, e ela convida a nossa vontade ao pecado. Então, vamos lembrar que as faculdades superiores de inteligência e vontade, elas são modificadas pelas paixões, e aí sim nós acabamos no ato em si. Mas veja, vamos lembrar aquilo que Jesus disse. Jesus disse algo importante explicando isso. Aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la no seu coração, já cometeu pecado com ela. Então Jesus quer dizer o seguinte, que mesmo antes de você fazer o ato em si, se você estiver já decidido a fazê-lo, você já pecou. É isso, né? Quem, por exemplo, combinou o adultério e não cometeu o ato em si, porque teve um problema, estragou o carro, ficou doente, alguma coisa, mas já estava tudo combinado de você ir, saiba que isso é digno de confissão, porque você já tinha consentido no seu coração. O pecado começa aí. É claro que isso se agravaria com o ato físico em si. Claro, ia se agravar, não estou negando isso, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o pecado, ele já começa quando nós consentimos no nosso coração. E aqui preciso dizer uma coisa, sentir não é pecado. Consentir é pecado. Então pode vir uma tentação, e nenhum de nós está livre de tentações. Então pode sobrevir uma tentação de uma natureza fraca ou de uma natureza fortíssima. A tentação em si, todos os santos viveram tentações horríveis e terríveis. Agora, consentir nela, aí é outro detalhe. Então, sentir não é pecado. Consentir, aí sim é pecado. Então, os santos, por exemplo, muitos deles confessavam, por exemplo, nos seus diários espirituais, a dúvida se tinha consentido em alguma coisa ilícita. E aqui eu não estou falando de pecados graves, não. Eu estou falando de coisas pequenas, né? Eles muitas das vezes confessavam isso porque tinham dúvidas se tinham consentido ou não em tal tentação. E sequer chegaram a cometê-las, mas isso no coração deles os acusavam de pecado. Então é isso que Jesus está dizendo para nós. Ora, ao contrário, então como combater isso? Ora, se a nossa inteligência e a vontade, que são as faculdades superiores da nossa alma, elas estão diante desse turbilhão das paixões que está dentro de nós, que nós vivemos aquilo que São Paulo diz, muitas vezes não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que quero. Ele percebe que há uma lei dentro dele contrária à lei do Espírito. São Paulo explica muito isso na carta aos Gálatas. A lei carnal, a lei das paixões, que está combatendo porque estamos feridos pelo pecado original. Então ele percebe que há uma lei contrária que combate dentro dele. Olha, como vamos combater isso então? Simplesmente pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a razão iluminada pela luz sobrenatural da fé vai fazer exatamente o oposto daquilo que a concupiscência quer fazer conosco. Ora, se a concupiscência ilumina a nossa inteligência de maneira errada e nos convida para o pecado, então a fé, que é o remédio contra isso, ela vai fazer exatamente o oposto. A luz sobrenatural da fé ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para a caridade. Aqui está o segredo da coisa. E veja, isso é tão verdade que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele é questionado se a fé purifica, ele vai responder de maneira, como sempre, né? Santo Tomás, ele vai responder de maneira esplêndida. Ele primeiro vai explicar o que é sujar, o que é se contaminar. Então, para explicar que a fé purifica, ele primeiro explica o que é sujar-se. E segundo Santo Tomás, se tornar impuro e se sujar
é se misturar com tudo aquilo que é inferior. É um conceito, claro, na Suma Teológica isso está muito mais digerido. É claro que aqui eu estou resumindo aquilo que está lá na Suma, mas dito de uma maneira mais simples de compreender para Santo Tomás. Se contaminar e se sujar é misturar-se com tudo aquilo que é inferior. E aí você pode pensar aí, tudo aquilo que é inferior. E se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é oferecido hoje pelos meios de comunicação de uma maneira geral, é claro que nós hoje temos bênçãos como redes católicas, canais católicos, como coisas boas, que são raras, que são poucos, mas uma grande maioria do que é oferecido hoje é simplesmente lixo. E a nossa população, o nosso povo, ele está o tempo todo se misturando com lixo. Então, segundo o conceito tomista, para Tomás, se sujar é exatamente se misturar com aquilo que é inferior, com aquilo que faz aquilo que o texto do Evangelho diz, né? Aquilo que contamina a nossa alma não é o que entra dentro do nosso estômago, por exemplo, mas é aquilo que corrói lá no nosso intelecto, lá nas faculdades superiores da nossa alma, aquilo que vai destruindo os valores do Evangelho, aquilo que vai corrompendo o nosso coração, aquilo que vai dando espaço para a maldade. E depois Santo Tomás então explica por que a fé purifica. Porque a fé, ela nos une a Deus. Ora, se as paixões nos faz misturar com aquilo que é baixo e nos suja, a fé, ela vai fazer o processo ao contrário. Ela vai nos unir a Deus, a tudo aquilo que é elevado. E aqui está o desfecho da nossa meditação, meus irmãos. Nós precisamos nos misturar e nós precisamos experimentar de tudo aquilo que é elevado para que, quando a gente abra a nossa boca, a gente fale daquilo que o nosso coração está cheio. Porque se o nosso coração estiver cheio de roubos, assassinos, adultérios, maldades, imoralidades, fraude, devassidão, calúnia, inveja, orgulho, falta de juízo e tudo mais, quando a gente não só abrir a nossa boca, mas os nossos atos produzirão tudo isso aqui. Mas se o nosso coração estiver unido a Deus, pela fé, através da caridade sobrenatural, com certeza, quando nós formos fazer os nossos atos, eles serão exatamente os 12 frutos do Espírito Santo, que o próprio São Paulo elenca lá na sua carta aos Gálatas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.